Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindas. Está começando o Chega Junto Live aqui nessa sexta-feira da Paixão, uma data muito especial, muito marcante para todos os cristãos, católicos, evangélicos, enfim, não depende da denominação religiosa. É um dia especial, um dia marcante, um dia de introspecção, de reflexão, um dia de fé. E para esse dia a gente recebeu muitos pedidos, muitos mesmo, para que a gente conversasse com um cara que já teve lá no meu canal no YouTube. A gente bateu um papo muito especial, uma conversa marcante, uma das mais comentadas lá no Chega Junto no YouTube. É o pastor Henrique Vieira, que parece que já está por aqui. Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Para começar, quero agradecer muito por você ter topado conversar mais uma vez. Por essa vez agora por live. Infelizmente, a gente não pode estar juntinho nessa fase, mas tudo vai se normalizar. Vamos ter fé que tudo vai se normalizar o mais rápido possível. Quero começar sabendo como é que está sendo esse teu período de quarentena, Henrique. Olha, está sendo um período desafiador, mas eu tenho produzido, eu tenho escrito, tenho aqui mantido a rotina com a família. Então, apesar de desafiador, a gente está suspirando, está sobrevivendo, está se entretendo. Tenho escrito um livro novo, tenho lido bastante, tenho feito algumas lives. Nos últimos 2 dias estou enfrentando um terçol aqui no meu olho esquerdo que também incomoda um pouco, é meio chato, nada demais, só que incomoda, né? Mas atravessando bem dentro do possível, tendo o privilégio de poder ficar em casa. É verdade. Eu queria te ouvir a respeito da fé. Como é que a fé nos ajuda a atravessar um momento como esse? É um momento de provação para muita gente, né? Muita gente está muito angustiada, muita gente está angustiada porque está em casa, tem gente que está angustiada porque tem medo de perder pessoas queridas. Enfim, é um período de sofrimento para muita gente. E também tem as pessoas que não estão em casa, mas estão angustiadas exatamente por conta dessa necessidade de exposição aos riscos aí que o novo coronavírus acaba trazendo. Como é que a fé pode nos ajudar nesse momento, pastor? Olha, meu irmão, a fé, ela não é um instrumento de resolução de problemas e ela não nos imuniza ao sofrimento humano. Mas a fé, ela tem a capacidade de transcender o momento, de abrir uma perspectiva de futuro, de nos fazer olhar para o horizonte da vida. Eu acho que a fé pode nos ajudar nesse sentido. Não de impedir a dor, impedir a lágrima, conter a tristeza, mas de nos ajudar para que possamos não ceder ao desespero e à desesperança. A fé, ela aponta para o futuro, ela transcende a dor do momento. Ela consegue nos mostrar que a vida tem ciclos, estações, que o choro dura um tempo, mas a alegria se renova. Então, acho que a fé não é um instrumento de alienação, mas é um instrumento de esperança para que a gente não fique na apatia do sofrimento, para que a gente não caia na tentação do desespero e da desesperança. Então, a fé aponta o horizonte e abre para nós uma perspectiva de futuro, de travessia. É um momento, mas não é o destino da nossa vida. É bacana te ouvir falando, usando esse termo, travessia, porque muita gente está refletindo sobre esse momento e atribuindo a ele exatamente esse caráter de algo transitório, como se a gente estivesse saindo de um determinado estado, de uma determinada situação, para buscar uma outra, que a gente ainda não consegue imaginar direito, não consegue sondar. Você lançou no ano passado o livro O Amor como Revolução. E nesse momento também tem muita gente dizendo que a saída para o que a gente está enfrentando é coletiva. A gente precisa se lembrar de ser mais humano. E aí eu posso estender essa definição como ser também mais amoroso, mais amorosa no cotidiano. Você acha que é isso? A gente precisa reaprender a amar nesse contexto mais amplo, Henrique? Meu irmão, acredito que sim. Sendo muito sincero com você, eu não acho que as coisas tenham, digamos assim, o que eu vou dizer agora pode parecer um pouco triste, mas você vai entender, as pessoas vão entender que não. Mas é que eu não acho que as coisas acontecem em si com um sentido e com um propósito. As coisas acontecem. Viver
tem uma margem de desamparo, de aleatoriedade, de fatores externos que interferem na nossa vida fruto do acaso. Então, a vida, ela tem uma margem própria de desamparo. Eu lembro, e tenho citado muito aquela música do Toquinho, quando ele fala assim: às vezes eu fico pensando na vida, sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender, a gente mal nasce e começa a morrer. Essa é a condição humana. Essa pandemia não cria a nossa fragilidade. Essa pandemia apenas revela a obviedade da nossa fragilidade. Viver tem uma margem de desamparo. E também tem o sofrimento que é causado pelo próprio ser humano, fruto da injustiça, da desigualdade social, dos sistemas econômicos que colocam o lucro acima da dignidade humana. Então, tem o sofrimento na ordem do acaso, tem o sofrimento provocado por conta das estruturas injustas, das estruturas opressoras. Mas, mesmo assim, eu acredito que nós somos chamados, num caso e no outro, daí eu concordo com você, a dar uma resposta, a construir um novo caminho. Se as coisas não têm um sentido em si, o ser humano é capaz de dar um sentido. O ser humano é capaz de criar algo novo a partir do caos. Na língua chinesa, a palavra crise tem a ver com risco e oportunidade ao mesmo tempo. Nesse sentido, eu espero que essa pandemia, que é uma tragédia, não tem que ser romantizada, não tem que ser minimizada. Tem muitas pessoas perdendo a vida, muitas famílias chorando nesse momento. Então, muitas ainda vão, infelizmente, passar por isso, né? Exatamente, essa dor está colocada. Mas eu acredito que nós podemos olhar para isso e podemos fazer decisões individuais e coletivas. Que mundo nós queremos viver? E nesse sentido eu concordo com você, que nós possamos atravessar isso e produzir um mundo mais generoso, um mundo mais solidário, um mundo menos competitivo, menos individualista, um mundo de maior partilha dos bens materiais, um mundo que a gente se importe mais com a vida de quem atravessa a nossa vida. Então eu espero que a saída coletiva seja uma saída de comunhão, de generosidade, de solidariedade, de empatia, de se importar com a vida do outro, porque a vida é muito frágil para a gente não aproveitá-la amando as pessoas, como dizia Renato Russo, como se não houvesse o dia de amanhã. Tem muita gente comentando, dizendo que adora a sua pregação. As pessoas admiram demais o que você fala e acho que elas estão cobertas de razão. Você traz muita serenidade, você traz um olhar que é muito acalentador, sobretudo num momento como esse. Por isso que eu fiquei tão feliz quando você topou esse convite para a gente bater esse papo. Mas isso que você disse aí, Henrique, você acha que o capitalismo comporta esse novo mundo de mais generosidade, de mais compaixão, de mais olhar para o próximo? Porque esse é um grande dilema que está posto nesse momento. Tem um dilema sanitário, tem um dilema econômico, e mesmo para os economistas mais ortodoxos, eles já começam a sinalizar, talvez cedendo para ganhar território novamente ali na frente, para uma necessidade de que a gente exatamente exercite mais esses valores. Você acha, no entanto, que o capitalismo consegue comportar isso? Não. O capitalismo nunca comportou isso, não comporta agora e não comportará no futuro. Porque é um sistema baseado no acúmulo privado da riqueza produzida coletivamente. A desigualdade social não é um efeito inesperado desse sistema. A desigualdade social é o efeito necessário desse sistema. Então, pobreza, subnutrição, fome, miséria, falta de acesso a direitos básicos e fundamentais. Isso é o efeito necessário de um sistema econômico que coloca o lucro acima da vida, a apropriação privada da riqueza acima da partilha de bens materiais. Portanto, o capitalismo, na minha compreensão, ele é anti-humano, ele é antibiológico,
ele é anti-mãe terra, ele é insustentável sob qualquer aspecto, porque nem a humanidade suporta, nem a natureza aguenta o tempo do mercado, a pressa por aceleração econômica, o produtivismo e o consumismo desenfreados. E o capitalismo, ele não é só um sistema econômico, ele é um projeto civilizatório, ele tem valores como a meritocracia, o individualismo, a competição gerando eficiência, e são valores que nada têm a ver com cooperação, solidariedade, generosidade. Então eu acho, meu irmão, que o capitalismo ele é uma crise permanente do ponto de vista econômico, social e também do ponto de vista ecológico, existencial. A gente não tem, a gente passa a maior parte do tempo da vida trabalhando para poder aproveitar os intervalos de tempo da vida para desfrutar de alguma coisa que a gente gosta. Isso eu estou falando de quem tem o básico para viver. Porque quem não tem o básico para viver, luta para sobreviver. Então, essa é uma vida, em muitos aspectos, perdida. Nós precisamos de mais tempo livre, nós precisamos de mais comunhão, nós precisamos de menos competição, nós precisamos de riqueza distribuída, nós precisamos de uma vida que descubra outros valores e outras possibilidades. Então, eu acho que o capitalismo não tem solução dentro daquilo que ele significa e daquilo que ele se propõe. Hoje eu estava lendo muita coisa, li um pensamento do Krenak também, que é maravilhoso. Recomendo que a galera que está aqui na live procure Ayrton Krenak, um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade. Ele falando exatamente isso. O capitalismo, mesmo quando ele se veste nesse discurso da sustentabilidade, as empresas que têm lá uma gerência de sustentabilidade, elas não têm nada de sustentável. Porque o capitalismo não tem, não comporta, não dá para coexistir, né? Uma empresa que busque ser sustentável com esse modelo de exploração, de produção que a gente experiencia aqui até hoje. Mas, além do Krenak, eu tenho lido muita coisa sobre esse momento, e hoje eu vi um artigo do historiador israelense Yuval Noah Harari. Ele é autor de Sapiens e Homo Deus. A galera deve conhecer esses livros aí, livros muito bem vendidos, enfim. Ele escreveu um artigo publicado pela revista Time, que ele afirma que faltam líderes à humanidade. O título é exatamente esse: faltam líderes à humanidade, sobretudo nesse momento da pandemia do novo coronavírus. Você concorda? Faltam líderes inspiradores nesse momento que a gente está vivenciando, até no que diz respeito ao mais básico, que é cumprir determinações sanitárias para garantir segurança da população. A gente nota, não só no Brasil, infelizmente, que falta liderança. Você concorda? Eu concordo. Você me permite fazer uma pequena ressalva? Claro. Eu concordo e já vou desenvolver a minha concordância. Mas antes de desenvolver a minha concordância, eu lembro de uma fala de Bertolt Brecht, quando ele fala assim: maldito o povo que precisa de heróis. Então, eu gosto de pensar a palavra liderança como referência, como inspiração, não como um ser iluminado que vai nos guiar ao futuro bom da humanidade. Isso é muito perigoso. Não é como um mito, né? Não é como um mito. Pois é, você já me entendeu. Perfeitamente. Liderança, para mim, é inclusive quem aposta no coletivo. É quem sempre chama a atenção de que ninguém sozinho, por mais inspirado que seja, é a solução para a humanidade. Então, lideranças como Martin Luther King, Malcolm X, como Dom Helder Câmara, irmã Dorothy Stang, como Teresa Dávila, Dom Helder Câmara, São Francisco de Assis, Chico Mendes, essas lideranças que não são donas de poder, mas que se tornam lideranças, inclusive pelo seu testemunho de serviço, de amor, de compromisso com a humanidade. Tendo essa definição de liderança, concordo, faltam referências inspiradoras, humanistas, apegadas à dignidade humana, com sensibilidade social. Né? Nós temos no nosso país o contrário, pessoas com poder que destilam ódio, que têm indiferença diante do sofrimento humano,
projetos egóicos e perigosos de poder, mas eu concordo que nós precisamos dessas lideranças múltiplas, de diversas faixas etárias, de diversos povos, de diversas etnias, de diversas territorialidades. Precisamos ouvir as lideranças indígenas, as lideranças quilombolas, as lideranças negras, as lideranças feministas, as lideranças anônimas, as lideranças populares. Mas sim, irmão, acho que precisamos de boas referências. Vou ser muito sincero, nesse meu tempo de quarentena, nos meus momentos de angústia, de sofrimento, que bate um medo assim mais forte no peito, eu vou assistir vídeos de Martin Luther King, eu vou ler textos de Leonardo Boff, do Frei Beto, ou seja, são lideranças, são inspirações, são pessoas que me ajudam a entender o mundo, não cair no desespero, ter consciência política e apontar que o sol há de brilhar e que o futuro vem com a nossa construção coletiva. Estou falando muito. Tá maravilhoso, você está aqui para isso. Você falou de várias lideranças, eu queria trazer uma para a conversa, que eu acho que talvez a gente pode apontar como uma das maiores de todas, se não a maior, que é Jesus Cristo. A gente fala desse grande líder 2020 anos depois, e muita gente fala de Jesus. Mas você tem uma particularidade, uma peculiaridade, que você fala de um Jesus que eu acho que soa muito mais familiar para muita gente. E desse Jesus que tem todas essas características de líder que você acabou de apontar, a humanidade, embora fale muito dele, se distanciou dessa mensagem, de todas essas características que fizeram desse cara essa grande liderança. Por que a gente se distanciou tanto disso, pastor? Porque Jesus é insuportável. Jesus é um escândalo. Jesus provoca uma crise profunda. Jesus denuncia o moralismo religioso, que coloca dogma, doutrina acima da vida e da dignidade humana. Então, Jesus incomoda totalmente os sistemas religiosos que pretendem sequestrar a verdade de Deus, que pretendem tutelar os corpos, controlar os comportamentos. Jesus vem e rasga isso, porque a moralidade dele não era a moralidade de uma regra pré-fixada. A moralidade de Jesus era a moralidade do encontro, da relação, das possibilidades da vida. Jesus tinha espontaneidade, criatividade, senso de humor. Então, o moralismo religioso mastodôntico, chato, fechado em si, não suporta a figura de Jesus. É mais fácil ficar com a regra, com a conservação da ordem, do que se abrir para o ímpeto criativo e espontâneo do homem periférico, filho de Deus de Nazaré. Jesus também é insuportável para qualquer sistema de acúmulo de riquezas, porque ele denunciou drasticamente o pecado do amor ao dinheiro. Então, repara, o capitalismo não pode suportar Jesus, a não ser que ele invente um outro Jesus, que é o que acontece. Aliás, e aí que eu queria chegar, porque aí a gente tem uma disputa de narrativa, uma disputa de narrativa sobre quem foi esse sujeito, quem foi Jesus, né? Desde a figura física até o que ele pregou, até o que ele disse, até os valores que ele defendia e que ele queria deixar de legado para a humanidade. Ele deixou, mas muita gente tenta escamotear fingindo que não entendeu bem o que ele deixou. O que está em jogo? O que está em jogo nessa disputa? Porque eu acho que é exatamente onde você ia chegar quando eu te interrompi, né? Mas é isso, essa disputa, na verdade, assim, vou ser muito sincero com você, é porque às vezes me perguntam assim, mas Henrique, onde essa sua fala é uma fala de esquerda, é uma fala comunista. E eu sempre digo assim, não tem nenhum problema em ser de esquerda, não tem nenhum problema em ser anticapitalista, mas eu digo para as pessoas com muita sinceridade, olha, gente, essa coisa de justiça social, defesa da causa do pobre, amar o próximo, não se vingar. Eu aprendi isso em Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu aprendi isso na Bíblia, entendeu? Então, assim, o Jesus do testemunho dos evangelhos é
É esse Jesus oprimido que, pequenininho, sobreviveu a um genocídio praticado pelo Estado, que cresceu na periferia, que andou entre os pobres e os amaldiçoados culturalmente. Na verdade, ele não foi bem-vindo no templo, foi expulso das sinagogas, mas andou tranquilão no meio daqueles que eram considerados imorais. Entrou na capital montado num jumentinho, saudado pelo povo. E essa é uma sátira belíssima, porque o imperador romano, quando conquistava militarmente uma cidade, ele entrava com pompas, circunstâncias, aplausos e montado na sua cavalaria. Então, a cavalaria era a expressão do poder do Império Romano. Olha só, meu irmão, entra Jesus montado num jumentinho. Por isso que ele é insuportável. A única forma de transformar, a única forma de fazer com que Jesus caiba nesse sistema é matando o sentido da vida de Jesus. Daí você consegue falar em nome de Jesus e defender que bandido bom é bandido morto, falar em nome de Jesus e fazer sinal de arminha com a mão, falar em nome de Jesus e oprimir as pessoas. Por quê? Porque não é o Jesus do Evangelho. Não é o Jesus testemunhado na Bíblia. É o Jesus eurocêntrico, colonizador, guerreiro, chefe, patrão. Mas esse Jesus não tem conexão com o Jesus dos evangelhos. Então, assim, voltando à sua pergunta anterior, tem um texto do evangelho que diz isso, que o caminho é estreito, o caminho para seguir Jesus é estreito. E eu falo isso não é com arrogância, no sentido de eu sigo. Não, é estreito para mim. É estreito para mim. Essa ética do amor, essa ética do perdão, essa ética do senso de justiça é um caminho difícil, meu irmão. É um caminho de desapego, de conversão permanente, mas eu acredito que é um caminho gostoso, delicioso, difícil, só que maravilhoso experimentar a vida como Jesus experimentou, entendeu? Olha, maravilhoso. Eu estou até emocionado. As pessoas estão mandando cada mensagem linda aqui. Melhor live de todos os tempos. Elogiando. Exagero. Muito obrigado. O mérito é todo do convidado, viu, gente? Eu estou aqui só para ouvir junto com vocês. Vamos colocar... Muito boas. Vamos botar a pergunta da galera aqui? Deixa eu ver aqui. Nepotismo. Pergunta do meu marido, pastor. Qual a emoção de desfilar na Mangueira representando Jesus Cristo? Nossa, foi maravilhoso. Você representou exatamente o Jesus no burrico entrando ali, né? Você vê exatamente assim, né? Cara, eu fiquei tão emocionado, meu irmão. Foi tão especial para mim. Numa das festas mais populares do mundo, que é o Carnaval, especialmente carioca. Numa escola que eu tenho um carinho muito grande pelo seu aspecto popular. E daí não estou falando das escolas no seu sentido hierárquico, falando da expressão da Mangueira enquanto favela, enquanto povo, enquanto tradição popular carioca. Representando Jesus de Nazaré, que é o meu Deus, que é a minha inspiração maior de vida. E podendo, por meio da arte do samba, denunciar o fanatismo religioso que esconde o verdadeiro Jesus. Então, assim, carnaval, Mangueira, festa popular, interpretando o Jesus da Bíblia, então responde para o teu marido que foi uma das emoções maiores, mais profundas da minha vida. Fiquei muito grato a Deus por essa oportunidade, por esse momento. Vou lembrar para sempre. E quando chegar na eternidade, vou perguntar a Jesus se eu mandei bem lá na minha interpretação. Foi um momento bem especial. A gente estava lá na avenida e foi lindo de ver mesmo. Aliás, o desfile da Mangueira foi todo espetacular. Tem uma galera aqui mandando mensagem pedindo para deixar salva a live. A live fica aqui até amanhã. E amanhã, à noitinha, ela vai estar disponível no meu canal no YouTube, já adaptada para quem prefere a outra plataforma, o videozinho na horizontal, mais confortável talvez para quem assista no YouTube. O endereço está aqui. Já vou fazer aquele pedido para vocês se inscreverem lá. E lá também vocês vão achar a minha outra entrevista com o pastor Henrique Vieira, que foi espetacular. Estava falando aqui no comecinho, pastor, foi uma das entrevistas mais comentadas até hoje. Muita gente falando bobagem, mas muita gente elogiando e falando que nunca ouviu alguém falar de Jesus da forma como você fala. E aí eu quero emendar a minha próxima pergunta, porque a gente estava falando de Bíblia, você citou
trechos de textos bíblicos, enfim. Mas muita gente que reforça essa imagem construída do Jesus, diferente do Jesus da gente, muita gente se segura exatamente em passagens bíblicas também. Usa a Bíblia para reforçar preconceito, discurso de ódio, para tudo aquilo que você disse, bandido bom é bandido morto, que gay, por exemplo, não está errado, é pecador, vai para o inferno, e fazer arminha com a mão, enfim, tudo isso, essas bobagens todas que a gente é obrigado a aturar no dia a dia. E aí essas pessoas se garantem dizendo assim, mas está na Bíblia. O que a gente precisa interpretar? Assim, quando a gente lê a Bíblia, que cuidado que se precisa ter? De fato, tem tudo isso na Bíblia? Por que essa balança pende tanto assim? E aí as pessoas ficam confusas. Que mesmo quem é bem intencionado acaba ficando confuso, às vezes, nessa interpretação. Perfeito. Sua pergunta é brilhante, é maravilhosa. Olha, a pergunta é o que a Bíblia diz? Essa pergunta é muito perigosa, porque você pega na Bíblia o texto, separa do seu contexto e usa de pretexto para dizer o que quiser. Então, é texto fora do contexto, virando pretexto. E ao longo da história, esse processo interpretativo já levou mulheres para a fogueira da Inquisição, já legitimou escravidão sobre o povo negro, dizimação sobre os povos indígenas, até hoje sustenta uma lógica de opressão terrível contra LGBTs, justifica acúmulo de riqueza, beligerância, ódio. Por quê? Porque você pega um trecho dentro de uma narrativa, tira esse trecho de um contexto histórico-cultural, diz que essa é a vontade de Deus, então ganha um carimbo de verdade absoluta, e isso monta um espírito bélico que, ao longo da história, já matou, literalmente, matou muita gente em nome do texto, em nome da Bíblia, como se essa fosse a vontade de Deus. Então, a pergunta, o que a Bíblia diz? A Bíblia pode dizer qualquer coisa. Eu prefiro uma outra pergunta. Como se lê a Bíblia? Qual é a nossa abordagem, o nosso método de interpretação? A Bíblia tem mais de 60 livros. A Bíblia tem romance, tem narrativa, tem canto, tem crônica, tem provérbio, tem histórias, tem gêneros literários diferentes, tem contextos históricos diferentes. Portanto, o primeiro passo na leitura da Bíblia é contextualizar o texto bíblico dentro da sua ambiência cultural. É o beabá para não sair pegando coisas aleatórias, montando doutrina e dizendo que essa é a vontade de Deus. Portanto, contextualizar o texto. Segundo, como cristão, tem uma chave hermenêutica, tem um segredo de interpretação. Eu vou ler toda a Bíblia a partir do critério máximo Jesus Cristo de Nazaré. Jesus fez isso. Jesus pegou a tradição textual da época e olha isso. Jesus soube mexer na tradição textual, questionar o está escrito da época, quando aquilo que estava escrito não dava conta da vida, não promovia o bem, não amava o próximo. Jesus fez isso. Ele pegou a letra da lei e disse, beleza, mas a letra da lei não é maior do que o corpo que está na minha frente, não é maior do que a vida que pede o meu amor, que pede a minha compaixão. Portanto, eu vou contextualizar o texto, eu vou usar Jesus como referência de leitura e de interpretação, e tem um terceiro fator fundamental. A Bíblia, ela é testemunho dos oprimidos. A Bíblia nasce da experiência popular. O eixo do Antigo Testamento é um povo oprimido chamado à libertação. E no Novo Testamento, Deus se faz carne na periferia e entre os pobres permanece. Por que eu estou dizendo isso? A melhor maneira de ler e interpretar a Bíblia é respeitando o seu endereço social, a sua origem. Em outras palavras, ler e interpretar a Bíblia a partir da experiência dos oprimidos da história. Portanto, contextualizar o texto, ter Jesus como centro de interpretação
e sempre se perguntar: a minha leitura está libertando ou está oprimindo? A minha leitura está aprisionando ou está permitindo que as pessoas sejam mais felizes em amor e em liberdade? Essa ideia de pegar Deus e transformar Deus num texto é uma ideia que diminui Deus. Só que Deus não se deixa diminuir. Sendo muito objetivo, pegar um texto em Levítico e outro em Romanos e ficar arbitrando sobre a sexualidade das pessoas, isso que é pecado. Porque a sexualidade é complexa, a sexualidade é identidade, é desejo. A sexualidade não cabe num texto específico. Isso é violento, isso é arbitrário. Deus é maior que um texto específico de uma cultura escrito em determinado momento. O vento de Deus sopra. Jesus soube relativizar o texto para que a vida fosse plena. Eu não posso pegar um texto e escravizar pessoas. Não é esse o Deus de Jesus. Essa é a projeção de Deus que eu uso para ficar dominando o comportamento dos outros. A Bíblia pode ser usada para oprimir, mas se bem lida, de maneira comunitária, contextual, centrada no Cristo e a partir do oprimido, ela também pode ser usada para tirar peso, para tirar culpa, para tirar medo e para provocar felicidade plena no coração do ser humano. Agora eu me empolguei. Não, maravilhoso. E assim, estou aqui te ouvindo e pensando assim, tem muito, não sei se vocês vão concordar, galera, tem muito pouca gente falando de Deus e lendo a Bíblia dessa forma, falando de Jesus e promovendo, de fato, o que Jesus deixou de legado para a gente. Muito pouca gente. Isso é uma tristeza. E muita gente explorando a fé dos outros. Isso é uma tragédia. Tem pergunta aqui, deixa eu liberar aqui. Opa, não está indo, peraí. Deixa eu ver aqui. Olha, Gisele Costa. Pastor Henrique, para mim a sua religião é o amor. Como se dissemina e se prega algo tão grande? Fazendo tudo isso que ele acabou de falar, hein? Tem uma frase do São Francisco de Assis que eu acho genial. Ele fala assim: pregue o evangelho o tempo inteiro. Se necessário, use palavras. Ou seja, eu acho que a pregação, mais do que o texto verbal e ou escrito, é a nossa conduta de vida, é a gente eticamente, decididamente, com a nossa vida, provocar o amor que não domina, o amor que não controla, o amor que cria esse espaço relacional que as pessoas podem ser livres. Então, a melhor forma de pregar é buscando com a própria vida, com as nossas contradições, sem peso, sem culpa. Isso não é uma cobrança, mas é um desejo. Viver de maneira que as nossas atitudes tornem o nosso pequeno mundo ao redor um mundo melhor, mais livre, mais justo, com pessoas mais felizes. Tem outra pergunta aqui do Neudson. Como ser igreja de verdade nesse contexto político atual? Servindo as pessoas, se colocando ao lado dos pobres e denunciando os discursos de ódio, violência e opressão. Igreja, por definição, não deve ser palco de partido A, partido B, ideologia A, ideologia B. Mas isso não significa, em hipótese alguma, neutralidade. A igreja tem que ser suprapartidária, suprainstitucional, mas sempre decidida ao lado dos pobres. Então, o que a igreja tem que fazer? Estar ao lado de quem está sofrendo, servindo as pessoas. Então, por exemplo, a igreja tem que estar do lado daqueles que não têm o que comer, daqueles que não têm uma casa para morar. A igreja tem que estar ao lado das mulheres que são alvo de violência. A igreja tem que estar ao lado das travestis. O Brasil é o país que mais mata transexuais elas, e deles dizendo, olha, não pode violentar, essas pessoas são dignas de viver em liberdade. Opa, caiu a conexão dele aqui? Vou trazer de volta, gente. Espera aí, não sai não, hein? O papo tá bom, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês podem ir mandando mais perguntas aqui, clicando na interrogação. Tô convidando aqui o pastor Henrique de novo para voltar. Deve ter dado uma oscilada na conexão dele lá. Acontece, gente. Voltei. Você estava dizendo que a igreja tem que estar do lado das travestis, das mulheres que sofrem violência doméstica.
dos indígenas, dos pobres, ao lado dos oprimidos. E também, é só para também ser inteiro na minha fala, estar ao lado dos oprimidos é um testemunho do Evangelho. Mas isso não significa descartar pessoas, certo, meu irmão? Qualquer pessoa deve ser bem-vinda, deve ser amada, deve ser acolhida, deve ser socorrida nas suas angústias. Então, não se trata de acepção de pessoa. Ah, chega um rico na igreja, não pode entrar. Não, é um ser humano. E, tá com conflitos familiares, angústia, solidão, depressão. É um ser humano. Deve ser amado, deve ser acolhido. O chamado da igreja é servir. Eu só estou dizendo que numa sociedade desigual e injusta, embora a igreja não deva ter um partido, ela deve ter um lado de defesa daqueles que são pobres e oprimidos. Mas qualquer indivíduo que precisa de amor, de atenção, de carinho, deve encontrar na igreja não um espaço de juízo, mas um espaço de abraço, de acolhimento, de serviço e de verdadeira comunhão. E aí eu queria juntar uma outra pergunta que tem a ver com liderança religiosa, tem a ver com igreja, porque nesse momento da pandemia, a gente está vendo muitas lideranças religiosas que estão defendendo interesses próprios, estão defendendo outros interesses que não da coletividade, que não esses que você acabou de apontar, por exemplo. Gente querendo abrir igreja para realizar culto, aglomerando pessoas, quando a gente sabe que no momento isso é completamente condenável, não é recomendado. Como é que as pessoas que creem nessa possibilidade de igreja, as pessoas que creem no Jesus Cristo, que creem nessa mensagem de amor, podem proteger as outras que estão nessas igrejas, que estão seguindo esses líderes que são péssimas influências nesse momento? Porque eles se apropriam de um discurso, distorcem um discurso, dão aquela torcida para fazer exatamente aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa. Apresentar um Jesus punitivo, segregacionista, que oprime em vez de apoiar quem é oprimido. Como é que quem está de fora pode ajudar a estender a mão exatamente para não descartar pessoas, como você apontou, para essa galera que está seguindo essas lideranças tóxicas, pastor? Cara, assim, primeiro, lamentar muito essas falas dessas lideranças. Parece que, apesar dessa posição lamentável, a última notícia que eu tenho é que essas grandes igrejas aí até que estão fechadas, estão mesmo contra a vontade, cumprindo essas orientações, mas se pronunciaram de forma irresponsável, porque qualquer aglomeração agora aumenta o ritmo de contágio. Isso, na prática, pode matar as pessoas. E quantos idosos, por exemplo, vão a esses templos, são membros dessas igrejas? Portanto, quero lamentar essas falas sem compromisso nenhum com a vida, inclusive dos seus próprios membros, dos participantes de sua igreja. O que a minha igreja tem feito é aberto um espaço na internet, online. No domingo, por exemplo, faremos nosso culto de Páscoa, online, 5 horas da tarde. Ou seja, nós estamos buscando, por meio das redes sociais, levar mensagem de consolo, de esperança, compartilhar o Evangelho de Jesus, ajudar em campanhas de solidariedade para amenizar o sofrimento por conta da vulnerabilidade social. Acho que é o que nós podemos fazer nesse momento. E alertar que qualquer aglomeração agora não é o mais recomendável, pode ser de fato muito perigoso. Pergunta aqui da Alessandra. Alessandra G. Santos. O que falta, pastor, para que, enfim, possamos compreender e viver a mensagem do Cristo? O que falta? Acho que é arrependimento e coragem. Arrependimento não no sentido da culpabilização, da penitência. A palavra no grego do Novo Testamento é metanoia. Arrependimento é mudança de mente. Eu acho que falta essa abertura para mudar a nossa mente, para a gente dar o segundo passo, ter coragem de abraçar a mensagem de Jesus. Porque é preciso coragem, entendeu? Amar, servir, perdoar, denunciar a injustiça, isso requer coragem na vida. Eu acho que falta arrependimento no coração e coragem para abraçar a mensagem do Cristo e aplicar integralmente na nossa vida.
A Aline está perguntando como outros pastores evangélicos encaram as suas pregações. Depende muito. O campo evangélico é muito plural. Tem pastores que carinhosamente desejam que eu arda no fogo do inferno por toda uma eternidade. Mas tem outros pastores que são queridos, que são irmãos, pastores e pastoras. Eu não sou uma andorinha solo. Eu faço parte de uma tradição cristã. Eu tenho irmãos e irmãs que partilham dessa fé, não só no presente, mas também no passado. Citei alguns nomes aqui. Então, na verdade, depende. Tem pastores que discordam completamente, mas tem outras lideranças evangélicas que são parte dessa caminhada. Elas concordam comigo, eu concordo com elas e nós concordamos com o evangelho. Com humildade, nós não somos donos da verdade, não me proponho ser um guru espiritual, mas muito honestamente eu quero seguir a mensagem do evangelho de Jesus. Mesmo quando eu falho, mesmo quando eu não realizo eticamente o que acredito, a disposição do meu coração é caminhar com Jesus, é apontar para Jesus. Eu não sou o único, não sou o primeiro, não sou o mais importante. Eu faço parte de uma tradição cristã comprometida com a vida, com a dignidade humana. Então, eu sou mais uma andorinha dessa linda primavera aí. Outra pergunta da Noronha, da Lia Noronha. Por que me sinto rejeitada dentro das igrejas por não estar casada? Isso é inacreditável, né? Cara, eu só consigo dizer o que você disse. Isso é inacreditável, isso é bizarro. Isso é o moralismo religioso mais preocupado com a forma do que com o conteúdo. A igreja não tem que se preocupar com isso. A igreja tem que se preocupar se a pessoa está feliz, solteira, se a pessoa está... Eu já vi, meu irmão, pessoas sustentando casamentos insustentáveis por conta desse moralismo. Isso é pecado, entendeu? Não estou aqui defendendo, digamos assim, a banalização do relacionamento humano, não. Essa coisa utilitária. Eu acho que a gente tem que perseverar, torcer para dar certo, fazer dar certo as nossas relações, não desistir na primeira crise. Eu acho que é bonito trabalhar por relações profundas, maduras e duradouras. É uma construção, né? Oi? É uma construção, uma relação na construção também. Sim, mas jamais podem ser relações opressoras. Melhor não estar casado com verdade própria do que estar casado se deprimindo, sofrendo, sem futuro, sendo alvo de violência. Deus me livre. Essa preocupação de certas igrejas, eu acho que a preocupação não é se está ou não casado. A igreja tem que trabalhar eticamente para que as relações sejam saudáveis, sejam bonitas, sejam produtoras de vida. E como isso vai se dar, a forma que isso vai se dar, as pessoas definem com autonomia e com liberdade. O Marcos Vinícius está perguntando uma coisa que é interessante, porque perguntaram lá no canal também, se você foi influenciado pela teologia da libertação. Sim, é a minha principal referência teológica. Frei Beto, Leonardo Boff, Irmã Dorothy, Dom Oscar Romero, Dom Helder Câmara. A teologia da libertação tem como eixo o compromisso preferencial pelos pobres, com os pobres. Eu falei isso na hora que eu discorri sobre leitura da Bíblia. É a compreensão de que Deus ama todos, mas ele se revela a partir do oprimido, protestando contra a opressão. Para mim, essa é a forma mais segura de interpretar a Bíblia e ser coerente com a vida de Jesus. Pastor, tem uma pergunta do Neudson aqui que chega a ser curiosa, porque olha o que ele diz. Falar dessa forma tão na contramão não lhe dá medo de sofrer algum atentado? É bem grave a possibilidade de um atentado, claro, mas eu disse que curioso é dizer assim, que você fala na contramão. Porque o discurso dominante, né, de quem prega, de quem fala de Jesus, é exatamente aquele que, sim, está na contramão do que disse Jesus, né? Não é nem na contramão do que você fala hoje em dia. É muito louco a gente atribuir isso. É triste, inclusive. Sim. Algum medo. É medo? Se eu tenho... Medo. Medo. Eu tenho algum medo, sim, mas eu não fico paralisado nele, não. Eu tomo cuidados, eu sou atento,
eu fico ligado na dimensão da vida. Sei que o discurso dominante é um discurso perigoso, é um discurso que não tem apego à vida. Sei que os coronéis da fé não têm ética. Eles não têm... Não sei qual é o limite deles e eu não espero ética daqueles que hoje ganham dinheiro em cima do pobre usando a Bíblia. Quem faz isso pode chegar a qualquer lugar. O fanatismo religioso pode chegar a qualquer lugar. Então eu não tenho ilusão. Mas também não fico imobilizado no medo, não. E também não ando só. Eu ando em comunhão, ando com a minha igreja, fico atento. Mas o medo vem, só que ele não me amarra. Eu acho que eu estou decidido demais, assim, pela graça de Deus, caminhar nos passos de Jesus Cristo. Outra pergunta da Raquel Grandim. Quanto aos filósofos clássicos e contemporâneos, você admira algum? Achille Mbembe. Gosto muito. Dos clássicos. Cara, eu gosto de algumas coisas de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Na Revolução Francesa, a ideia, o ensaio ali de democracia, de vontade popular, de vontade geral, seriam os meus principais. Tem outra aqui, da Beira-Mar. E sobre as justificativas feitas em passagens bíblicas para não se cuidar em momento de pandemia? Eu ouvi outro dia no Facebook alguém falando que algumas lideranças, alguns pastores estão falando que isso que a gente está vivendo agora tem a ver com a peste que está na Bíblia e que isso é para purificar a humanidade, enfim. O que você diria? Pô, não. Eu acho que isso de novo, você pegar um texto fora de contexto, aplicar diretamente. A Bíblia tem condicionamentos culturais e históricos que precisam. Eu leio a Bíblia buscando princípios, não leio a Bíblia buscando regras. Então, não existe possibilidade de usar a Bíblia para justificar, não precisa se cuidar em tempo de pandemia. Isso não faz sentido. E a ideia de um Deus que provoca sofrimento e morte para ensinar qualquer coisa é uma ideia incompatível com a revelação de um Deus de amor. O Deus Pai e Mãe de Jesus Cristo não usa sofrimento para ensinar. Ele sofre com a gente e nos ajuda a atravessar os vales e os desertos da vida. É outra coisa. Não é Deus que provoca sofrimento. É Deus que sofre conosco. É diferente. Paulo Mário, que é um amigo querido, está perguntando se pode te dar um abraço quando isso tudo passar. Ele diz que é uma alegria ver um pastor sensato. Com certeza. Vamos marcar na Lapa. Essa é uma sensação, Henrique. Quando você esteve lá no estúdio gravando com a gente, a minha equipe tem 3 pessoas, né? Eu, o Thiago, que dirige, o Leandro, que faz a câmera, enfim. Quando você saiu, a conversa era exatamente essa. Nossa, enfim, a gente ouviu alguém falando de Jesus. Não é para você ficar encabulado, você já falou, eu não sou o único, não sou guru, eu entendo, compreendo isso. Mas falta muito, de fato, e não é à toa que os comentários todos vão sinalizando nesse sentido, falta muito a gente ouvir alguém falando desse Jesus que a gente quer acreditar que seja o Jesus de verdade, o Jesus que existiu e que deixou esse legado para todos nós. E aí, essa sensação de que falta mais gente falando dessa forma. A gente está chegando já no finalzinho desse papo, infelizmente. Eu queria, nessa sexta-feira, que é uma sexta-feira, como eu disse na abertura, muito importante para todo mundo que acredita nesse Jesus, para todo mundo, católicos, evangélicos, enfim, não importa a denominação religiosa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão sofrendo com essa angústia por conta dessa situação que a gente vive excepcional, né, da pandemia do novo coronavírus, e para as pessoas que também sentem. Recebi aqui muito comentário de gente falando assim, onde é que prega assim em Belo Horizonte? Onde é que igreja que eu ouço alguém pregar dessa forma? Muita gente está carente. E num momento como esse de dor, eu acho que essa carência aflora ainda mais. Então eu queria que você deixasse mensagem para essas pessoas, para os corações que estão angustiados nesse momento, pastor. Sim, meu irmão, se você me permite, eu queria dizer que domingo, às 5 horas da tarde, a minha igreja vai fazer um culto de Páscoa online.
Igreja Batista do Caminho no YouTube. Quem quiser aí do Brasil inteiro acompanhar a gente, vai ser um culto de Páscoa e eu vou estar compartilhando o evangelho, a mensagem da paixão de Jesus e da ressurreição de Jesus. Se você também me permite, queria divulgar o meu podcast. Lancei semana passada, chamado Fraterno Abraço. Já está nas principais plataformas. Saiu ontem o segundo episódio, que se chama O Encontro Honesto com a Nossa Solidão. Fraterno abraço para quem quiser lá acompanhar. E a mensagem que eu deixo é a seguinte: a Páscoa é a feira da paixão. A vida tem cruz, a vida tem lágrima, a vida tem perdas, a vida tem vulnerabilidade. Tentar também não reconhecer isso não faz bem. Tentar dominar muito a vida gera frustração. Mas a Páscoa também tem o domingo da ressurreição. Tem o amanhecer, tem a beleza da madrugada, tem a poesia da alma, tem o beijo apaixonado, tem a poesia, o teatro, o vinho, a amizade, um ombro querido, um abraço apertado, mesmo à distância. A vida tem a gente mesmo, tem o sol, tem a lua, tem as estrelas, tem o mar, tem as ondas do mar, tem o barulho das ondas do mar. A vida tem beleza, a vida tem poesia, a vida tem paixão. Por mais que às vezes ela seja incompreensível, ainda assim ela é atraente e apaixonante. Então vamos chorar com integridade a dor da nossa cruz, mas não vamos perder de vista que existe o domingo de manhã, que existem muitas ressurreições possíveis, que dá para, em pequenos gestos, beber o vinho da existência. Mesmo com uma lágrima nos olhos, é possível ter um sorriso na alma. Então não vamos ceder ao desespero. Existe vida em meio ao caos, tem flores no meio do deserto e tem jardins para a gente cultivar. Tem cruz, mas tem ressurreição também. Até isso, esse cara genial que teve por aqui 2020 anos atrás deixou para a gente aprender, né, Henrique? Para a gente seguir. Que legado incrível de Jesus Cristo. Eu acho que eu escrevi no Facebook quando eu estava divulgando o nosso papo, eu não tenho religião. Eu acredito, sabe, aquela coisa self-service, eu pego um pouquinho de cada e vou respeitando o sagrado. Eu acredito que tem algo muito além disso aqui, muito maior do que isso aqui. Mas tenho muito respeito por todas elas. E a figura de Jesus Cristo é uma figura que me comove particularmente por isso, por ter sido alguém torturado, por ter sido alguém oprimido e que deu a vida em defesa exatamente dos mais fracos. E até isso, como você diz, essa trajetória linda desse cara nos ensina num momento tão duro como esse que a gente está vivendo, na iminência ainda de dias que infelizmente tudo sinaliza que serão ainda mais difíceis aqui no Brasil, mas até aí, nesse momento, a gente pode encontrar esse conforto nessa trajetória de Jesus Cristo. Isso é lindo demais, né? É isso. É uma vida... O Leonardo Boff diz uma coisa assim: Jesus foi tão humano que só podia ser Deus. Maravilhoso. Pastor Valeu. Henrique Vieira, muito obrigado por esse papo. Tomara que isso passe logo, pra você voltar lá no nosso estúdio, a gente se abraçar, estar junto e falar de outras coisas. Valeu. Um abraço, boa Paz para a família toda aí. Tchau. Gente, se inscreva no canal que está aqui embaixo. Tem muito conteúdo. Chega Junto tem 4 temporadas, entrevistas incríveis lá que vocês vão acompanhar. Amanhã à noite, esse papo com o pastor Henrique Vieira vai estar lá no YouTube também. E na próxima segunda-feira, 10 da noite, a gente começa mais uma semana de Chega Junto Live com convidados incríveis. Inclusive, fica aqui o meu pedido para que vocês mandem sugestões. Quem que você quer ver batendo papo comigo aqui de segunda a sexta, às 10 da noite? Conta para mim, manda aqui no direct, manda lá nos comentários no YouTube também. Vai ser ótimo ouvir o que vocês estão pensando e tentar atender os desejos de vocês, tá certo? Um beijo, boa noite para todo mundo que passou essa horinha aqui batendo papo comigo, com o pastor Henrique Vieira. E uma feliz Páscoa, na medida do possível, para todo mundo. Quem puder, fique em casa, lave as mãos, se cuidem e ajudem a cuidar da coletividade inteira. Beijo, até segunda!